Olá! Bem-vindos! Estão me escutando? Tá me escutando? Olá, tudo bem? Vamos esperar aí todo mundo. Boa tarde a todos. Designer Thinking na saúde. Isso. Vamos esperar também a Carla entrar. Mas enquanto isso vou falando umas coisas. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um canal lá no... Eu tenho canal, então, né? Canal aqui, canal no YouTube e um canal lá no Telegram. E aí tá lá na minha bio. E eu tô falando isso, que é pra quem ainda não tá inscrito lá no canal entrar. Porque semana que vem eu vou fazer umas coisas por lá, tá? Só quem tiver lá é que vai saber. Vai ser surpresinha só pra quem já me segue. Deixa eu ver a Carla. Carla ainda não entrou. Pera aí, gente. Só um minuto. Foi mal, desculpa. Bom, vou esperar então aí a Carla entrar, mas aí eu vou falando um pouquinho. A gente vai falar de um tema diferente, né? Design Thinking é um tema que já tá aí no mercado há um tempo, mas ela é especialista e ela vai falar muito sobre isso e na saúde, tá? Peraí que eu vou chamar ela aqui, que ela já entrou. Oi? Acho que tá indo. Oi, tudo bom, Flávia? Oi, Tudo bem? olá, tudo bem? Tá me Tudo ouvindo bom? bem? Tô. Tá me ouvindo direitinho? Tá perfeito. Ah, que bom. Ai, meu Deus, eu botei o negócio muito, minha cara fica enorme. Você tá, tipo assim, num espaço, de repente diminui, né? Sim, dá um zoom. Bom, tem gente ainda entrando aí, mas vamos aproveitar aí para você se apresentar, fala mais sobre você, como você começou aí com isso do design thinking, fala um pouquinho da sua experiência. Beleza, então obrigada primeiro pelo convite, Monique. Eu sou a Carla Link. Na verdade, eu sou formada em publicidade e propaganda pela SPM de Porto Alegre, eu sou gaúcha. E eu trabalhei durante 10 anos em agências de publicidade, trabalhando com planejamento de comunicação, estratégias de comunicação, até que em 2012 eu entrei no mestrado da Unicinos, em Porto Alegre. Na verdade, já morava em São Paulo, daí eu voltei para fazer um mestrado lá, em design estratégico, que eu nem sabia muito bem o que era na época, né? Mas quando eu estava trabalhando em agência, ainda em Porto Alegre há mais tempo, uma chefe minha, a Lúcia, me disse assim, cara, eu acho que essa coisa de design tem a ver com você. Você tinha que estudar isso. E aí eu comecei, como muita gente que começa a ouvir falar em design thinking, lendo alguns livros bem básicos, assim, que tem no mercado, que um deles é o Design Thinking, com essa capa mesmo, com esse nome, do Tim Brown, que é um dos criadores de uma das principais agências de Design Thinking no mundo. E aí eu comecei a ler, e aí esses livros, eles são legais, mas eles são super amplos, assim, porque eles te dizem como fazer, mas para você aplicar isso, é bem mais difícil, assim. Então, eu comecei, assim, estudando design, aprendendo sobre design nos livros, assim, mais básicos, uma bibliografia mais básica sobre design thinking, assim, que se você botar no Google hoje, são os que vão aparecer, né? Foi o que eu fiz também. Uhum.
E depois eu comecei a ler um pouco mais sobre isso, sabia já desse curso que eu ensino, esses cursos que eu ensino tinha, porque a Unicinos tem o curso de mestrado e o de pós-graduação. Eu visitei alguns cursos de pós-graduação aqui em São Paulo, que existem, em design também, para conhecer mais. Hoje, para vocês terem uma ideia, tem na SPM, tem no IED, que é o Instituto Europeu de Design aqui em São Paulo. No É Rio muito também legal. tem alguns cursos, né, nessa área. E aí eu fui bem para entender, eu fui conversar com os coordenadores de cada um desses cursos, acabei pensando assim, putz, eu quero dar aula, então acho que eu vou para o mestrado. Eu sempre quis fazer mestrado, então eu falei, é agora. E eu fui e fiz o mestrado em design estratégico e eu brinco que eu levei 2 anos para entender o que é design, né? Porque a gente tem muitas coisas na cabeça, assim, né? Quando a gente fala a palavra design, normalmente a gente entende que tem mais a ver com estética, né? Assim, aquela cadeira de design, aquele carro de design. E aí, no mestrado de design estratégico, eu fui entendendo que são, na verdade, metodologias de inovação, né? São formas da gente inovar usando o conceito projetual, a ideia de projeto, né? Como a gente pode projetar de formas diferentes do que a tradicional, mais linear, para desenvolver soluções de inovação. Então, para mim, o design, então, ele tem... então, esse foi um pouco o meu percurso, né? Eu fui fazer o mestrado, Uhum. e aí, a partir do mestrado, eu decidi explorar, assim mesmo, e entender. Eu brincava que se tivesse design, inovação social ou a ver com o tema de cidade, porque eu acabo trabalhando com esse universo das cidades criativas, me chama que eu vou para eu explorar e entender como que eu poderia aplicar isso e ganhar dinheiro com isso, né? Então, Bacana. foi um pouco esse percurso que eu fiz nesses últimos 7 anos. E hoje eu tenho a minha empresa, que é a Talking City, que desenvolve soluções de design thinking para governos e fundações. Então, meu foco é bem para melhorar serviços públicos e a gente repensar a maneira que a gente usa os serviços, né? E por isso que eu tenho essa conexão com a saúde, porque no fim, né, a saúde é um dos serviços públicos, Exatamente. né, importantes, e a gente, enfim, pensa e desenvolve soluções ligadas à saúde. Por isso que eu acabo tendo um contato, né, apesar de não ser especialista em saúde, eu tenho esse contato com esse universo e com as experiências de saúde por causa disso. Bacana, bem bacana. E E aí, aí, você falou um pouco aí do design thinking, mas eu queria que você desse aquela teorizada básica mesmo, né? então, bom, então como eu falei, né, a gente levei 2 anos para entender, gente, o que era. E aí eu Uhum. fiz uma mestrado em design estratégico e aí existem vários outros design e o design thinking é um deles, né? Então, o que é o design thinking, né? O design thinking eu gosto de explicar bem literalmente. Se a gente for pegar a palavra em inglês, né, que é o design de projeto, e o thinking de pensar é a maneira do designer pensar, né? Então, o design thinking tem a ver com isso, com o que faz com que o projeto seja feito de uma forma diferente, o que diferencia um projeto desenvolvido por um designer do que de um arquiteto, do que de um engenheiro, do que um administrador e do que um comunicador, por exemplo, né? Então, a gente tem escutado o Design Thinking muito recentemente, porém, o Design É, Thinking ele vem de muitos anos, assim, desde a década de 60, já tinham pesquisadores buscando compreender essa pergunta. Então, se design é uma disciplina, o que a diferencia? Né? O que faz um design, como um designer pensa, né? E aí a gente vê na evolução dos anos essa perspectiva conceitual mesmo de pesquisa. Então, de olhar o design como uma disciplina, né, que desenvolve coisas que não são naturais, né? Tudo aquilo que não é natural, o design projeta. Depois a gente começa a ver uma evolução onde isso inclui as pessoas, e aí isso é uma palavra-chave, assim, porque é uma disciplina que olha para as pessoas para projetar e entender suas necessidades. Depois a gente vê uma evolução para os problemas complexos, que é o que a gente chama, que, né, para problemas que não são lineares, as soluções não podem ser lineares, e não existe nada mais claro do que esse momento que a gente está vivendo, né? Que o Covid ele é um problemão muito complexo, né? Não é uma solução que vai resolver. Então, o que a gente está vendo, e a gente vê justamente essas discussões políticas em países e tal,
para tentar resolver, porque não existe uma resposta, né? Não é, é uma vacina, não temos vacina. É o isolamento, não, mas o isolamento não é algo controlável. As pessoas, né, vão e vão, saem ou não saem, acabam contaminando ou contaminando. Então, vamos, se isolamento não basta, é isolamento mais máscara. E aí a gente vai vendo, né? Cada semana uma novidade, porque a cada semana a gente está aprendendo mais sobre esse problema e identificando que soluções dão certo. Então, essa é outra coisa que o designer faz diferente das outras disciplinas, que é trabalhar com o conhecimento que eu estou tendo do projeto. Então, é isso. Ah, só o isolamento não funciona, então vamos testar a máscara. Ah, mas se a máscara... Eu vou testando a partir da solução, ao mesmo tempo. Então, eu vou... Travou. Agora eu não sei se travou ela ou se travou eu. Travou. Como tá? Travou. Eu tô te vendo normal. Voltou. Não, agora voltou. Voltou? Tinha travado. Tá. Então é isso, né? O design, ele busca entender o problema a partir da solução. Então, à medida que eu vou buscando solução, eu vou identificando o problema. Então, ele trabalha numa lógica de protótipo mesmo, assim, né? Então, de você testando, colocando as ideias em forma, seja num rabisco, seja num sketch, seja num protótipo mesmo, numa coisa física, para você validar se aquela ideia faz sentido, para depois você ver se deu certo ou não. Então a gente vai trabalhando na tentativa e erro, assim. Então, e aí, na década de 80, 90, surge uma empresa que é a IDEO, que ela cunha esse nome do Design Thinking. Eles não já existia, mas ela, como um bom americano, os americanos fazem, eles não me contam essa história de uma maneira boa, eles resumem bem. Então, eles pegaram esse processo do design, organizaram isso numa forma, né, mais circular e compartilharam isso com o mundo. E é assim que ele ficou tão conhecido, né? Porque essa empresa, ela tem esses livros, comentários, projetos... É aquilo que a gente vê na internet, né? Que é aquele círculo, não é isso que você está falando? Foi isso que eles divulgaram? Isso. É uma ideia mais circular de projeto, que tem a ver com isso que eu estava falando, né? Não é tão linear do tipo, eu pesquiso, eu chego num diagnóstico, depois eu desenvolvo uma solução. O design, ele vai nessa lógica mais circular de eu entendo o problema, busco identificar o problema. Aí eu busco soluções, aí uma vez que eu testei essa solução, eu volto para identificar melhor o problema. Então eu faço esse círculo, eu vivo esses dois círculos do problema e solução muitas vezes ao longo do processo de desenvolvimento de um projeto. Entendi. Bacana, E tem 3 conceitos chaves que a gente chama que são atitudes do design, que também ajudam a diferenciar, que são as palavrinhas-chave que também, se você pesquisar Design Thinking no Google, você vai achar que é a empatia, a colaboração e a prototipação. Né? E a experimentação, que tem a ver com essas bolotas aí também, que significa que você vai ouvir o outro, né? Então você vai conseguir identificar o que o outro está falando como verdade. Porque muitas vezes, quando a gente está fazendo um projeto, eu não sei, na arquitetura eu sei que também passa por esses desafios, né? De você já chegar com uma hipótese. Ah, esse cliente, ele é assim, ele é assado, ele precisa disso, precisa daquilo. Então, você já vai cheio de amarras e aí você meio que não escuta, sabe? Assim, o cliente, porque você já está cheio de ideias amarradas. Então, o que o design se propõe é saber fazer essa escuta qualificada ao longo de todo o processo, não é só na pesquisa. Então, perceber que o cliente não tá confortável, perceber que as coisas não estão gerando uma experiência que você está achando interessante, é você saber ouvir os fornecedores, saber chamar pessoas e parceiros que vão te ajudar a resolver o problema, porque você não vai conseguir resolver. Tá me ouvindo? Eu travada aqui. Voltou. É normal. Então, tem milhões de pessoas fazendo live essa hora, e trava e volta, mas vamos embora. Então, a empatia, que é essa capacidade de ouvir o outro e se colocar no lugar do outro, e que, na verdade, na prática, para mim, ele tem a ver com isso. Você ouvir o outro e entender que aquela resposta é válida, que aquilo existe e que é real, que a pessoa sente aquilo, é uma percepção real. A segunda coisa... Mas só um parênteses, a gente, né, assim, os arquitetos, a gente faz normalmente isso no briefing, né? Ali, a gente está começando o projeto.
E é realmente um momento da gente escutar bastante o cliente. Mas assim, no meu caso, um pouco, eu tô falando isso porque você foi falar de umas coisas e eu já vou com uma Claro. cabeça diferente. No meu caso, um pouco, como eu faço muitas coisas de saúde, né? Mais projeto de saúde, eu já tenho essa coisa um pouco das normas, né? Então elas chegam aqui junto. E aí, às vezes, eu acho também que eu não penso fora da caixinha porque a norma dá uma travada. Então, às vezes, me pego pensando, tipo, vou te dar um exemplo. Eu fui visitar uma cliente, uma dermatologista, que quer fazer uma coisa diferente. Ela faz um atendimento mais assim. Ela não quer sentar numa mesa de frente para outra pessoa, ela quer sentar do lado da pessoa. Ela não queria que eu colocasse consultórios, ela queria botar uma maca e que tivesse uma cadeira e que ela sentasse. Ela queria uma coisa mais próxima do paciente. Só que eu virei para ela e falei assim, cara, você tem que ter um consultório, porque eu não consigo aprovar isso. Então eu dei uma travada um pouco naquela experiência que ela queria ter, porque simplesmente eu tenho a norma, entendeu? Então às vezes também é um pouco difícil isso, sabe? Uhum. E aí que vem a inovação, porque Isso. o design, ele tem esse processo também não linear, justamente para a gente poder entender em que momento eu coloco a norma e que momento ela tem que entrar. Então, no processo que a gente chama de abertura e fechamento, que tem a ver com essa circularidade, a gente tem esse momento de abrir. Pensar tudo que a gente quer, qual que é o sonho grande, qual que é a experiência que a gente quer gerar. E aí, esse era um segundo ponto que eu ia dizer, que dentro da saúde, o que a gente tem visto principalmente é o design de serviço, que usa essa lógica toda que eu tô falando, todo esse processo de construção, toda essa mentalidade de construção de inovação, para pensar essa experiência, qual a experiência que eu quero gerar. Então, o que a gente faz no design é ter momentos de abertura e ter momentos de fechamento. Então, no momento de abertura, é pensar grande, é pensar tudo que a gente quer. Depois, na hora que a gente for testar, a gente vê como encaixa as normas dentro do processo e não o contrário, porque senão as inovações de fato não vão acontecer. E sempre tem brecha, sabe? Sempre tem um jeito. Então, eu sempre brinco que as pessoas sempre tem aquela pessoa numa reunião de discussão de projeto que. Ai. Travou. Você falou, eu sempre penso. Sempre uma reunião de projeto, sempre tem alguém que levanta a mão e fala assim: eu vou ser o advogado do diabo. E aí, é isso que no design a gente fala que tem outros papéis que não só do advogado-diabo, e que o advogado-diabo ele só vai entrar na parte do momento que a gente estiver tomando decisões. No momento que a gente estiver abrindo, discutindo as possibilidades, pensando nos caminhos, essa pessoa não precisa entrar. Esse papel tem que ficar escondidinho, porque senão o que acontece é a gente vai acabar replicando, a gente não está usando design, o que a gente está replicando o modelo tradicional de desenvolver projeto, que é buscar primeiro o problema para depois a solução. Linear. E o que a gente está falando é, para problemas complexos não existe só uma solução. Então, se ela está olhando, ela está fazendo uma coisa, esse exemplo que você deu, né? Dessa pessoa que ela está buscando uma nova experiência, ela já está partindo desse lugar do design de serviço, que é pensar qual é a experiência que eu quero gerar no meu usuário para depois eu pensar em qual que vai ser a melhor forma. Então, isso já é um ponto super legal. E aí agora... E ela pediu isso. Eu quero que cada ambiente tenha uma experiência diferente com o paciente. Aí eu falei, tá, até aí eu tava entendendo, mas quando começou essa outra parte eu achei meio complicado. E depois ela falou assim, por exemplo, tô passando um equipamento gelado, né? Porque ela faz umas coisas de equipamento. Ela é dermatologista. Aí ela falou assim, tô fazendo alguma coisa gelada, ela queria um LED azul. Para lembrar do gelado. Eu quero fazer alguma coisa, algum equipamento que esquente. Aí ela quer LED, que eu quero dizer, alguma coisa que... Uma iluminação. Né? Uma iluminação ali para o vermelho, para lembrar do quente. Então, achei assim, muito legal que ela já foi pensando nisso, entendeu? E aí eu tô trabalhando nessa ideia ainda. E aí o que é legal, que daí vem a segunda atitude de design que tem a ver com colaboração, que é bom, talvez você sozinha não consiga resolver isso. Então, o processo design, além de circular e além dessa lógica de duplo diamante, que a gente chama de abrir e fechar, a gente também pode considerar ele um processo aberto, porque daí eu uso pessoas para me apoiar a chegar numa solução. Então, eu tenho uma dificuldade de normas. Quem é um advogado ou quem é uma pessoa que conhece as políticas públicas e que conseguiu já fazer algum tipo de gambiarra, trabalhar alguma inovação em cima disso, que você pode chamar para te ajudar a pensar em caminhos.
ou melhor, porque às vezes o cliente, por exemplo, como sua cliente, ela já trouxe a solução, né? Eu quero a luz azul, eu quero azul ela tal. deu ideia. E daí, talvez, o que você tem que pensar é o que ela quer, a experiência que ela quer gerar, e talvez você consiga trazer outras soluções que são mais viáveis e que, de fato, consigam trazer a mesma experiência que ela está se propondo, Entendi. né? Então, e aí é meio que testando. E aí, como você pode testar isso? De fato, né? O arquiteto já tem muito essa lógica, né? De fazer o croquis, de fazer as É, plantas, né? De fazer o 3D, enfim, tem várias formas de você ir testando e validando isso. E o que a gente fala muito no design é você testar rápido, né? Não esperar, tipo, 3 semanas, você chega no detalhe do detalhe. É chegar com alguns cenários, testar com ela para ver o que também ela faz sentido, surpreende ela, ou enfim, faz sentido para ela. A cliente tem que estar mais perto desse processo, assim. entendi. Eu vi Mas que as pessoas... você tinha falado assim que na saúde tem mais essa coisa no testar no serviço, mas você está falando dos Isso. serviços de assim da enfermagem, é desse tipo de serviço que você está falando? De tudo, na verdade, a área da saúde é uma das áreas que mais investe em inovação, né? Porque se a gente for pensar, a experiência da saúde, ela começa muito antes de eu ir para um consultório ou eu ir para um hospital, né? Então, o que a gente tem visto é as organizações de saúde, tanto pública quanto privadas, repensar, né? A gente tem aqui em São Paulo cases como o Einstein, por exemplo, Uai. né? Que investe em não só numa experiência de cliente quase hoteleira, né? Que são né? É. De ter espaços diferentes, mas também eles pensam em todo o processo da jornada. Então, esse que é o importante quando a gente fala em experiência, é pensar nessa jornada do usuário desde o momento que ele está pensando em precisar de um recurso de saúde, qual é o caminho que ele percorre para buscar, como que ele escolhe um ou outro e como que ele sai e continua após esse pós-utilização, né, do serviço. Então, o Mas Einstein, por exemplo, só pensando em inovação, o que eles têm feito? Né? Eles têm analisado muitos dados. Parece uma coisa muito simples, assim, a gente tem um hospital que agrega toda a nossa informação num cadastro único, já tem todos os dados das consultas que eu fiz, dos exames que eu tive, e ele consegue, inclusive, fazer uma análise preditiva, dizendo, com base nesses resultados, a probabilidade dessa pessoa ter tal colesterol, ter tal problema é maior. Então, ele já te traz uma informação integrada, ele me vê como uma pessoa única. Diferente, por exemplo, isso acontece muito, você vai num consultório, por exemplo, eu tive uma experiência com médicos, eu estava fazendo alguns exames para um tipo de específico de um problema que eu achei que eu tivesse. Eu fui em vários médicos e o médico acaba esquecendo que eu fui com aquela pergunta. Aí quando chega meus exames, ele diz assim, tá tudo bem. Eu assim, não, eu sei que tá tudo bem, mas a minha pergunta é sobre o diagnóstico futuro. Eu tô com medo de ter tal problema, você não tá me respondendo a minha pergunta. Porque ele já tá tão naquele condicionado, né? tá condicionado tão de fazer as coisas do mesmo jeito que ele viu o resultado e falou, tá tudo certo, essa pessoa tá certa. Não, eu falei, eu sei que tá tudo bem, eu não tenho nenhum sintoma. Meu problema é, tipo, existe algum indicativo de que eu vou ter esse problema no futuro? Esses dados me ajudam a responder isso? Se sim, o que não, o que eu posso fazer como paciente na minha vida? Quais são as coisas que eu tenho que cuidar? Quais são as coisas que eu não tenho que cuidar? Então, esse olhar para o usuário e sobre o que ele precisa, qual é a dúvida que ele está trazendo, qual é o desafio que ele está trazendo para o médico, muitas vezes é ignorado, né? Porque se vê um procedimento padrão, existem os protocolos, como você falou, tem as normas, existem os protocolos de saúde. Então eu sigo o protocolo, eu vou fazer esse protocolo do jeito que eu tô condicionado sempre a fazer, e no fim, às vezes eu não olho para a pessoa e entender o desafio dela, assim. Mas eu acho que os protocolos estão mudando, estão se atualizando, tem a tecnologia chegando. É legal isso que você falou de juntar essas informações. Na verdade, sim, existe um plano maior, até político, que seria realmente juntar todas as informações do paciente, né? Para ter um único cadastro. O prontuário único, né? Que a gente chama. Mas eu acho bem difícil isso a curto prazo. Bem tem alguns países que já estão fazendo isso, né? Nas suas experiências, né? De conseguir agregar essas informações da saúde, todas no lugar. Aqui no Brasil, eu indico, tem o doutor Leonardo Aguiar, @doutor Dr. Leonardo Aguiar, que ele é uma pessoa que ele é um médico, cirurgião plástico,
que ele foi fazer um curso na NASA em 2012, então faz bastante tempo já, para começar a trabalhar com essas questões de inovação. E ele é uma pessoa que traz muito essa visão, né, de repente a gente teve a blockchain, né, que é uma ferramenta também, né, da gente conseguir usar os dados na nuvem de uma forma descentralizada, das informações. Então eles estão testando e tem algumas startups e alguns projetos que fazem com que, para implementar isso, acelerar esse processo. O que a gente está vendo com o Covid é que esse tipo de solução que usa tecnologia também vai acabar ampliando, né? E vai aumentando ao longo do caminho. Mas alguém fez uma pergunta, eu só queria responder essa pergunta que eu vi ali no caminho, que foi, se pode dar um exemplo prático, assim. Acho que tem um exemplo aqui de São Paulo, no interior de São Paulo, que é muito legal também, que é o Hospital do Amor. Não sei se vocês conhecem Barretos, mas ele é um exemplo prático de construção dessa solução. Então, o design thinking ele tem a ver então, com esse processo da gente pensar dessa forma diferente e que implemente baseado nessa experiência. Então, a experiência do Hospital do Amor, ele é um hospital de câncer, que ele é baseado em tornar essa experiência do diagnóstico e do tratamento melhor para o paciente. Então, de novo, essa lógica de você olhar para a pessoa e não olhar para o número de pessoas, né? Então, lá, por exemplo, eles têm uma assertividade muito grande na mamografia, que é né, nós mulheres sabemos o desafio, né, de uma... Eu acho e que tem muito a ver com arquitetura, porque o que eles fazem lá no hospital é construir esse ambiente que deixa a pessoa menos tensa para fazer esse exame. Então, você chega numa pré-sala, você pode escolher as imagens de uma tela do que você quer ver. Então, sei lá, fundo do mar, céu azul, né? Alguma coisa que você já vai se relaxando e colocando nesse estado de relaxamento. E aí você entra para fazer o exame nesse clima, com essas imagens que você mesmo escolheu, que você prefere. E eles têm uma taxa de 90% de assertividade num exame que é super doloroso, super difícil, super complexo e que se você não fizer exatamente certinho, você vai ter que replicar e aí é um estresse que você coloca a pessoa, né? Ressonância também. Ressonância já tem uns tetos assim diferentes. Ou um adesivado para criança. Adesivado para criança. Eu acho que já estamos caminhando. Isso, sim, no particular, né? Porque no público tá longe ainda disso acontecer. Então, a gente já vê alguns sinais dentro das unidades básicas de saúde. A gente tem alguns projetos no Brasil que olham de uma forma mais humanizada, como a gente chama, para esses processos. Então, existem também. Claro que ele não é ainda uma política escalável no sentido de ser implementada em muitos municípios, mas a gente tem projetos. Por exemplo, uma organização chamada Grupo Telos, que é também uma organização que desenvolve projetos de design de serviços públicos, fizeram um projeto para uma UBS em Pelotas, eles criaram um modelo que é baseado numa lógica de prevenção e de desenvolvimento de saúde, não só de atendimento do problema, e eles criaram esse modelo que já foi aplicado em vários estados do Brasil, incluindo aqui no estado de São Paulo. Então, existem práticas ou parto humanizados, né? As casas de partos que também trabalham nessa lógica. O próprio Hospital de Barretos, se eu não me engano, ele tem essa área pública também. Então, a gente vê, é aquilo que eu falei, a saúde é um setor que está investindo muito nisso, porque é isso, a boa experiência, ela é boa para os dois lados, tanto para o médico quanto para o paciente, né? Porque é isso, você tem mais assertividade, você consegue ter um contato melhor, então existe um investimento, assim, a maioria dos hospitais do mundo já tem áreas de inovação, já tem áreas de design mesmo, pensando e fazendo pesquisa mesmo para entender essas experiências e soluções. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você já deve ter ouvido o termo humanização hospitalar, certo? Então, aí eu acho que quando a gente dá esses exemplos, assim, muito ligado à estética, que traz toda essa empatia, toda essa calma, toda essa preocupação com o ambiente, está muito ligado com o objetivo da humanização hospitalar, que é trazer o paciente, acalmar, trazer para uma experiência diferente. Por exemplo, quando tem jardins para você continuar vendo verde, na UTI você ter uma janela, mesmo que ela não abra por diversos motivos, mas para você ver a luz do dia e do sol. Então, isso tudo a gente já trabalha um pouco.
E aí você falou isso, do design thinking no, assim, na prestação do serviço, né? Mas eu acho que no nosso caso assim, do hospital, acho que se confunde esses dois nomes. Fica tudo muito ali, né? Fica tudo muito parecido, só é uma questão de conceito. Mas eu entendi o que você quis dizer e eu acho interessantíssimo pensar fora da caixa para tentar resolver os problemas. Essa coisa do testar, eu acho que a gente faz, mas uma certa mais devagar, vamos dizer assim, entendeu? A gente testa a longo prazo, eu acho. Isso, eu acho que a Nádia que perguntou, né, se a humanização é o objetivo e ter o método, com certeza tem a ver com isso, porque o design thinking, ele sempre vai olhar para a necessidade das pessoas. Então, que tem a ver com essa humanização, né? A humanização tem a ver com isso. Então, na verdade, é o método de aplicar isso que também olha para o mesmo objetivo, né? Então, é ao mesmo tempo Mistura. método e objetivo, é uma É, mistura dessas duas coisas. E é claro, eu acredito que os arquitetos, eles têm uma vantagem, porque até pouco tempo atrás a gente nunca não ouvia falar sobre design thinking ou design de serviço. O que é design de serviço, né? Ainda é uma profissão e uma área que ainda está em desenvolvimento, ela está disseminando mais, mas ainda é uma área nova. Assim, né? Você não vê muitos cargos ainda aqui no Brasil, um designer de serviço, né? Assim, não tá tão claro. Então, os arquitetos, muitas vezes, eles são chamados para pensar essa experiência através do ambiente. Então, por isso também acho que as coisas se confundem, né? Porque vocês partem do ambiente para pensar a experiência, a gente parte da experiência para depois pensar o ambiente. Então, são inícios diferentes para o mesmo fim. Porém, é importante falar, né, que tem um pouco a ver com isso que você falou, de coisas que já estão sendo feitas, mas também a inovação ela se propõe a olhar para fora desse físico, né? E também, de novo, mais uma vez a gente está aqui vendo isso acontecer no Covid de uma forma mais acelerada, né? Então, agora, ainda mais que o hospital virou um lugar, né, de você evitar ao máximo, né? A não sei que você realmente precise ir, senão é para você não ir. Então, como que eu busco um atendimento médico? Como eu busco um atendimento que eu preciso né, ainda mais para atendimentos crônicos ou atendimentos, né, que são constantes, sei lá, dentista, né? Eu tava falando com a minha irmã que meus sobrinhos usam, né, aparelho, preciso de um dentista, o que eu faço, né? Vou ou não vou? Mas você sabia que dentista... né? E dentista tem uma das taxas de contaminação maior, né? Porque ele tá ali na cara da pessoa. Não tem muito que. Aí joga aquele sprayzinho e é vapor para tudo quanto é lá. Então, assim, coitado dos dentistas, realmente. Coitado dos dentistas. E aí, então, o que a gente tá vendo, né? Que existem esses modelos para a gente pensar essa jornada física e de forma combinada, de forma híbrida mesmo, né? Física e digital. E aí eu acho que é aí que a arquitetura e a arquitetura de saúde ainda também pode se aproximar mais do design para ajudar a pensar. Porque quando eu estou pensando no usuário, se eu só pensar no ambiente físico, talvez eu não esteja considerando todo esse outro lado. Incluindo para o médico também, né? Que poderia estar resolvendo partes do processo de forma mais rápida se fosse digital. Então, né, que momentos que eu consigo fazer uma etapa de atendimento via online, né, de envio de documentos. Eu sei que a telemedicina, a telesaúde, ou usar os aplicativos, por exemplo, para fazer um monitoramento constante, não só no momento que eu estiver ruim, né, mas um pouco mais preditivo. Então, lembrete, né? Hora de fazer o seu exame. Você tem que, né, essas coisas. Eu acho... Hoje eu estava vendo o doutor Leonardo Aguiar, que eu comentei, ele estava fazendo uma live hoje, ele falou de um exemplo nos Estados Unidos que estão usando o Fitbit, sabe? Que é aquelas pulseirinhas que conta os passos e seu batimento cardíaco, combinando os resultados do Fitbit com a região que tem mais corona, para ver se aquilo lá pode ser um indício, aquilo com febre, né? A seleção do batimento cardíaco com febre numa região de alto índice de Covid pode ser um sintoma. Então, e além do que só lembrete, sabe? É você realmente usar a informação para ser preditivo, né? E poder ajudar o paciente antes mesmo de se dar conta que pode estar sendo num grupo de risco, assim, né? Então, a tecnologia tem para nos ajudar. Tem um exemplo que eu gosto muito, tem dois exemplos que eu gosto muito, que um se chama Pio, eu até vou pegar minha colinha aqui porque eu esqueci o nome, que se chama PillPack, que ele fez, né? Ele criou essa lógica das farmácias
online, onde ele entrega para você a experiência da pílula. O que ele faz, né? Ele te entrega os medicamentos que você precisa tomar de forma constante e recorrente, já encapsulado numa embalagem que tem o dia e a hora que você tem que tomar. Então você recebe os pacotinhos não para uma caixa com um número de remédios, mas, sabe, as pessoas, minha avó tinha esse hábito, né, de escrever na caixa, meu namorado tem esse hábito também, escrever na caixa, né, os horários, o que eles já entregam a caixa com a grande informação é o horário, porque se é isso que as pessoas fazem com a caixa, eu já posso entregar essa experiência, né? Então, o que eles fazem é, você compra o remédio e o remédio, você recebe esse remédio, quase uma assinatura de remédio, que você recebe ele em casa, no horário que você tem que tomar, com Qual que é o nome? é pill pack, né? De pílula pacote, em inglês, assim, né? E aí, então, o que ele faz? Ele te entrega a experiência pronta. Ele faz você viver, em vez de você ter aquelas caixinhas com uns remedinhos, você já recebe todo esse pacote pronto para você experimentar. Eu só queria que essas coisas fossem mais difundidas, sabe? Seria tão bom, né? Quando alguém descobre um negócio e falar, tipo o Waze, sabe? O cara que criou o Waze, assim. Mas, assim, então, esse é o desafio da inovação, ainda mais no mundo tão distribuído de informações que a gente tem. Então, a minha dica é, se você quer seguir coisas sobre inovação e saúde, é buscar fontes de informações que trabalham sobre isso. Então, um canal que tem informações que é bem legal chama O Futuro das Coisas. Ele é um site, um perfil aqui no Instagram, que tem uma área inteira de inovação de saúde brasileiro, com coisas adaptadas. futuro das coisas. O futuro das coisas, que você pode ir acompanhando, por exemplo, essas inovações que podem ajudar a acompanhar. Porque, assim, realmente, é muita coisa que acontece ao mesmo tempo. Dois, normalmente essas inovações não têm um budget de marketing, assim, que nem as grandes marcas que conseguem disseminar. Então, é um pouco o nosso papel de ser curador e ir atrás das informações e pesquisar em boas fontes de informações, né? Então, tem alguns sites de inovação, como o Trend Watch, que é de tendências e veja, assim, que tem algumas coisas abertas, que é legal de acompanhar. Tem o Fast Company, que é de empresa rápida, né? Que é um site internacional também que traz muitas coisas interessantes. São alguns exemplos de canais que têm esse tipo de informação. Bacana. Que pode ajudar a pesquisar e conhecer mais sobre esse universo da saúde. Só vou ligar minha luz agora que eu vi que deu uma escurecida aqui. Acho que eu ligo aqui. Vai dar. E tem um outro exemplo que eu queria falar que eu acho que é muito legal, que se chama... que quando eu fiz um projeto algum tempo atrás para a saúde, ligado à terceira idade, e que eu achei muito legal. Deixa eu ligar aqui essas. Eu acho que foi demais. Deixa eu diminuir. Tá bom? O que eles fazem, né? Isso que é inovação, assim, é a gente conseguir pensar adiante, né? O que a gente, essa pesquisa foi em São Francisco, e o que eu vi lá é que muitas universidades americanas, o que eles estão fazendo é juntando esses pesquisadores para entender, por exemplo, como que eu não morro, né? Como que eu faço para não morrer, né? Então a gente está discutindo, e isso impacta diretamente a saúde, né? Então, tipo, como que eu faço para prolongar o meu estado saudável? Então, não significa estar com 120 anos, 150 anos mal, né? Mas como que eu consigo manter o estado dos 50 anos por mais tempo, né? Então, a gente realmente fazer com que essa curva da saúde permaneça. Então, isso tem um impacto muito grande, porque a gente está falando agora de um futuro, né? De prevenir o futuro e da gente pensar o impacto que isso vai ter. E esse futuro impacta diretamente em como os médicos vão nos atender, como que vai ser esse acompanhamento, o que vai precisar, né, para eu trabalhar menos a doença e trabalhar mais a prevenção para eu conseguir chegar nesse futuro que é desenhado. Assim. A gente tem esses desafios aí das grandes... Mas eu acho que aqui no Brasil a gente até trabalha bastante a prevenção. Que é uma coisa bem... Acho que é quase... Quer dizer, a gente tenta, né, há anos ali, botar na cabeça das pessoas que elas têm que fazer prevenção. Acho que as mulheres mais que fazem acompanhamento, mas eu não acho que é todos os lugares, né, que tem essa vertente aí da... Eu estava lendo que em Portugal, por exemplo, eles não gostam... Quer dizer, eles só vão ao médico quando realmente eles estão sentindo alguma coisa. Eles não fazem uma coisa preventiva. É cultural lá um pouco.
Porque português é engraçado, né? Eles falam que se procurar, acha, aquelas coisas assim, mas não é a ideia. E aí os brasileiros estão sofrendo um pouco lá, porque estão chegando. Eles falam muito bem de serviço público de lá e tal, diferente, mas falam bem. Mas eles sempre comentam que elas precisam, as mulheres falarem assim, não, mas eu não tenho que fazer a mamografia. Esse ano a mulher fala assim, não precisa. Você não tem nenhum indício para precisar. Então é diferente, entendeu? A gente tem mais Super. essa ideia. Eu não sei se também E pelo fato de ter uma massa pobre muito grande, a gente resolveu começar também com a prevenção para ver se conseguia travar alguns problemas. Eu tô falando do passado, né? Não eu sei. acho que o que eu sinto é que, sim, as mulheres, elas têm mais esse hábito justamente por essas questões do feminino, né? A É, gente, desde muito cedo, tem que ir no ginecologista, faz a mamografia, né? é. Tem exames que são periódicos. Nos projetos, hoje, atualmente, eu estou fazendo um projeto para a Prefeitura de São Paulo, né? E a gente olhou muito para as unidades básicas de saúde, para o atendimento da primeira infância, primeiríssima infância, de 0 a 3, que envolve as gestantes de 0 a 3. E aí, o que eu aprendi, né, nesse processo e visitando as UBSs, que são principalmente nas áreas vulneráveis daqui de São Paulo, Uhum. é essa questão das mulheres terem, né, essa recorrência de ir na UBS, são as que estão mais, e os idosos, né, que também vão bastante nas unidades básicas de saúde. O homem já tem bem mais dificuldade de ir, né, criar esse hábito, assim, de cuidado, de autocuidado. É uma coisa que a gente está começando a ver essa onda, né, com essas novas gerações. Mas E essa também pesquisa é para os você? adolescentes. E também os Essa pesquisa. adolescentes. Desculpa, não vamos. Esse projeto, a gente está desenhando um protocolo de atendimento para atendimento da primeira infância. Só que esse projeto ele tem um desafio que ele fazer um atendimento integrado. Então, o que a gente está fazendo é um protocolo de atendimento que envolva saúde, educação e assistência social, para fazer o Nossa. atendimento de famílias vulneráveis, né? Difícil, Então, hein? bem difícil. Então, a gente Difícil. está falando não só mudar a cultura de uma secretaria, mas de 3 secretarias, né? De 3, que envolvem muita gente, um processo bem complexo. Então, é um trabalho que a gente está fazendo desde setembro do ano passado. A gente visitou os territórios, visitou os serviços que estão ligados a essas experiências dessas 3 secretarias, para a gente conversar, não só com o usuário final, mas com as equipes, para justamente entender, né? Quais são os desafios hoje dessa integração, né? De como que eu faço para eu saber que se vem uma adolescente grávida, né? Então, o que eu faço para prevenir que essa adolescente não fique grávida? Mas uma vez que eu identificar que ela está grávida, o que eu posso fazer para garantir que essa criança tenha acesso aos direitos que ela precise, né? Também, seja caso de uma violência ou caso de ter um cuidado preventivo também para Natal dessa criança. Então. E como faz essa pesquisa? É em loco, vai lá, são várias perguntas, é tipo aquilo que a gente faz no mestrado? A metodologia é parecida? Então, o projeto do design, então, ele envolve vários processos, na verdade. Esse projeto, ele começou com um processo bem intenso nos gabinetes. Então, primeiro, para conhecer as secretarias e entender quais são os serviços que existem na ponta para esses 3. Então, existe uma comissão de primeira infância aqui em São Paulo. Essa comissão definiu alguns parâmetros e aí, a partir disso, a gente foi e conversou com as equipes de gestão desses serviços para entender quais serviços se conectavam, se existia alguma integração, que tipo de integração já existe, que sistemas que existem, que informações são cruzáveis, que informações eu consigo identificar sobre um serviço ou outro. Depois a gente fez um processo de visita em campo. Ai, travou aqui Travou. para mim. Peraí, calma. Foi? Voltou? Voltou. Voltou? Foi? Tá me escutando? Não, né?
Eu também tô muda? Não, ela que tava muda, né? É, eu também achei que o dela tava. Peraí. Ela saiu e ela vai voltar. Quanto tempo falta, hein? Alguém pode me ajudar com isso? Eu sou péssima nisso. Foi, Voltou. voltou. Voltou? Ei, Isso. voltou. Então, como eu estava falando, né, a gente fez essa pesquisa primeiro em gabinete, depois a gente fez essa pesquisa em loco, então a prefeitura definiu 2 distritos, que foi da Brasilândia e do Jardim Ângela, e aí a gente conversou com as equipes das regionais, porque São Paulo tem todo esse desafio, né, de ser subdividido em várias subprefeituras regionais e cada um de um jeito, cada secretaria trabalha de um jeito, então a gente foi, conversou com as equipes, e aí a gente fez uma visita bem loco, assim, na verdade a gente faz, a pesquisa do design, ela tem um pouco menos essa obrigação metodológica, porque a gente vai em busca de insights, né, então o que a gente fez foi identificar, a gente estava com equipes nos 2 territórios, então a gente foi conversando, entendendo, identificando os padrões e as diferenças que a gente ia identificando nas experiências. Então a gente fez uma representatividade do território para poder ter uma visão, né, das diferentes, porque são territórios grandes, né? Brasilândia tem vários bairros, né? A Jardim já tem vários bairros, são áreas Mas não muito grandes aqui acabou de São ainda. Paulo. Não acabou. Você Não. ainda não aplicou, nem testou, nem fez nada disso ainda. A gente está na etapa agora de desenvolvimento, então a gente desenhou. O que a gente faria agora seriam oficinas colaborativas com as equipes do território para Quer validar o testar? caminho que a gente desenhou, para testar exatamente. Só que agora com o Covid a gente está nesse desafio, né? Porque a gente super conseguiria fazer isso online, né? A gente tem técnica e ferramentas para fazer isso. A gente tem Mesmo continuado com a comissão. Mas a equipe de saúde está super envolvida, né? Então, assim, não adianta a gente querer forçar também que as pessoas, né, estejam presentes se elas têm outra, se a gente tem uma outra habilidade mesmo acontecendo. Então, é. agora a gente está nesse processo mesmo de, de desenvolvimento e avaliando aí quais são as alternativas para a gente conseguir testar isso com as Mas equipes ou sem as você, equipes. Estamos vendo ainda como vamos fazer. mas você acha que, por exemplo, assistente social faz um pouco isso também, né? Essas pesquisas, essas coisas. Eu estou tentando integrar, assim, o design thinking, ele se mistura em várias áreas, né? Não é só uma coisa. Nesse seu caso aí dá para explicar bem, né? Misturou saúde, Assim, na educação, verdade, assistente social, né? Misturou bastante áreas, né? O que eu, o que, exato, exato. O que eu entendo do design é que a gente atua muito mais como um facilitador desse processo, que é um desafio também, né? A gente conseguir juntar todos esses saberes. Então, com certeza para pesquisa enfim, até para o desenvolvimento do projeto, a gente sempre tem que considerar essas diferentes visões, né? Então, eu sou muito mais uma facilitadora, porque quem tem conhecimento específico de como as coisas funcionam são as pessoas que estão lá prestando serviço, né? São as pessoas que estão desenvolvendo. Por mais que eu conheça, assim como, né, você deu o exemplo das normas, por mais que a gente conheça bastante de política pública, entenda como as coisas funcionam, quais são as ferramentas e instrumentos, eu aprendi muito nesse processo, né? Quem são os especialistas são as pessoas que estão lá, né, fazendo os atendimentos. Mas Então, o é que a muito gente faz é legal isso. A gente facilitar. faz um pouco isso também quando vai projetar o hospital, porque assim, eu sou arquiteta, eu não sou médica, mas eu aprendi, eu sei todos os exames, não posso dizer todos, mas eu sei praticamente todos os exames que é feito. Qual é a máquina que tem que fazer, alguns protocolos e tal. Eu aprendi com o tempo. Eu aprendi sobre doenças que eu também não sabia, microbiologia. Eu, com o tempo, fui criando umas outras coisas. Que hoje em dia, para mim, é super natural. Mas eu, Claro. quando abro a boca, eu vejo que para as outras pessoas não é. Eu esqueço um pouco, né? Então, eu acho que é muito interessante quando a gente junta vários saberes e eles se complementam, né? Eu acho bem legal. Não tá ouvindo? Ixi, Maria. Ah, é. Gente, que confusão.
Ela saiu de novo. Ai. Faltam 5 minutos. Eu vou chamar ela de novo, só para ela se despedir de vocês. E ela queria. Vocês estão me ouvindo? Ou era só ela que vocês não estavam ouvindo? Vou tentar mais uma vez. Ela ficou muda, né? Tem alguma coisa lá acontecendo. Ah, tá. Ela tá entrando aqui, mas na verdade tá terminando. A gente tem mais aqui dar aquela conclusão. Pode dar a sua conclusão aí, falar um pouco aí do seu curso que você falou, não é isso? Sim. Tá, não tá ruim. Acho que a gente não vai conseguir. Bom, eu acho que ela... faltam 10 minutos. Problemas técnicos. Ela tá travando, é verdade. Mas eu não sei o que está acontecendo. Vamos tentar de novo. Porque ela queria falar do... Ela tá aí fazendo um curso, mas eu queria que ela finalizasse ali. Alguém fez uma pergunta, que eu vou também aproveitar aqui para responder essa pergunta. O Instagram, esse horário, né? Tá muito ruim, né? Pois é. Outro dia eu até botei mais cedo por causa disso. Tá me escutando? Oi, tô escutando. Fiquei sem fone para ver se melhora. Melhora. Ó, eu tenho uma pergunta aqui que fizeram pra gente, que é o seguinte, para quem... Peraí, deixa eu ver se eu consigo botar na tela. Para quem está planejando um reposicionamento de carreira, que já tem um mestrado e todo o background na área de saúde, você recomenda ir direto para um... Nem sei o que a gente recomenda, né? Então, eu ia falar do meu curso, acho que eu vou falar, e isso já responde essa pergunta, né? Eu criei um curso, a Nádia já tá até inscrita, até é legal ver ela aqui, de Fundamentos do Design de Serviço, que é focado justamente para pessoas que não são designers, que gostariam de trabalhar com isso, eu queria entender essa lógica da experiência, então eu tenho já vários arquitetos inscritos. A primeira turma já foi encerrada, mas eu tô com uma lista de espera para a segunda, eu vou abrir a segunda turma na semana que vem. Então tem uma lista de espera lá para quem quiser ver. Mas o que eu sempre digo é, onde você está é uma ótima oportunidade para você começar a implementar a lógica do design, assim. Porque eu não acredito que você precisa fazer uma formação do zero, começar uma faculdade nova para cá, mas justamente você começar a incorporar essa metodologia, essa abordagem, esse jeito de pensar no desenvolvimento dos projetos que você está envolvido, né? A arquitetura faz isso muito bem, tanto em projetos de plano diretor, quanto desenvolvimento de hospital, você tem que ouvir as pessoas. Então, quando você está trazendo e incluindo os enfermeiros, os médicos, a equipe técnica para ajudar a pensar na solução, você já está começando a aplicar a abordagem do design, né? Então, as ferramentas e o método, eles nos ajudam a fazer esse processo ser mais fácil, porque a gente não é acostumado a colaborar. Nem nós, nem as pessoas que a gente envolver. Então, não adianta chegar numa sala com o post-it e dizer assim, gente, vamos pensar junto. Isso não funciona, né? Você precisa criar um ambiente certo para as pessoas poderem criar e construir junto. Então, existe um método para isso, né? E é o que eu vou explicar nesse curso. E aí é para começar a aplicar essas ferramentas. Mas eu não sei se você já participou de reunião multidisciplinar. A gente chama assim, né, na arquitetura, reunião multidisciplinar. Eu adoro reunião multidisciplinar, porque às vezes eu chego com um projeto, eu chego com uma ideia, e aí eu começo. Aí, assim, no caso do hospital, né? A pessoa responsável pelos gases, é o ar-condicionado, aí vai juntando, e aí eu vou solucionando, e aí, isso assim, uma equipe técnica primeiro. Depois da equipe técnica, entra segundo tipo de técnico, que são os médicos, os enfermeiros, que às vezes eles não conseguem participar de todos, mas a gente vai lá e faz as perguntas. Tipo assim, os detalhes, a enfermagem é fundamental para a gente conseguir chegar nos detalhes. Uma vez falaram, eu quero que você crie um armário que tenha, sei lá, e diz o que tem. Aí eu fico pensando assim, que é isso, né, para começar, sabe? Então as enfermeiras vão, mostram, explicam. Então eu acho assim, essa pluralidade assim é fundamental para sair um bom projeto de arquitetura. Imagina
né? Isso tudo que você tá fazendo aí, que é diferente pra caramba, mas é fundamental ter a participação das pessoas, porque senão não sai, fica só ali no, sabe, no plano do básico, ali, não evolui. Eu gosto, né? Exato. E aí é isso, a gente precisa ser bons facilitadores, né? Para fazer essa construção, para as pessoas poderem se ouvir, porque elas não estão acostumadas a construir junto. Parece que minha ideia contrapõe a do outro, então geralmente gera briga. É reunião de condomínio, assim, né? Que as pessoas estão não estão juntas para resolver o problema. Então, criar esse ambiente de resolução de problema já é nossa, um ganho muito legal, assim. E é o que o de fato vem tentando fazer, para entender o que é isso. Ela não vai conseguir responder tudo sozinha. Nenhuma área hoje responde tudo sozinha. A gente precisa colocar as pessoas juntas, né? Eu tava vendo hoje na live do Dr. Leonardo Aguiar, inclusive, né? De novo, citando ele, que a sua que é referência nisso, assim, né? Porque eles repensaram todo o sistema de saúde deles, unindo... Travou. Pessoas econômicas. 5,56. Travou. Já não estou mais escutando. Não estamos escutando nada. Não. Faltam 3 minutos. Você está me escutando? Você está me escutando? 3 minutos. A live vai cair. Ela vai tentar entrar aqui de novo, mas eu queria agradecer todo mundo que participou aqui. Vamos ver se ela entra aqui de novo, mas eu acho que não. Queria agradecer aí quem participou. Eu acho que ela tentou explicar para a gente como é o método, né, que ela trabalha. Acho que a arquitetura já está bem inserida aí nisso. E se alguém tiver alguma dúvida e quiser falar... Ah, ela entrou aqui, vamos ver. Vou deixar o contato dela. É Carla Link. Eu acho que acho que a página dela é @CarlaLink mesmo. O seu... Tá me escutando? Tô. A sua página é @CarlaLink? Eu tenho o meu perfil pessoal é Carla Link, eu tenho o meu perfil da minha empresa que é Talking_City, né, de cidade falante. Então, as informações dos meus cursos e toda a informação mais técnica eu coloco lá. Então, eu comento aqui para vocês, quem quiser tiver dúvida, eu não tenho passado tanta coisa. Mas também queria te agradecer, Monique. Eu vi que você estava agradecendo, né? Já que a gente vai eu cair estava agradecendo, adorei. É uma coisa diferente, né? Que a gente não está tão habituado a falar. Apesar de eu acho que o arquiteto já nasceu tentando, quando a gente está na faculdade, né? Pelo menos, né? A ideia é sempre pensar no ser que habita aquilo ali, né? Não importa se é casa, se é escritório, a gente tem que estar sempre pensando no nosso principal, que são as pessoas que habitam de uma maneira geral aquilo. Então, a gente nunca pode esquecer. Mas eu acho que o Designer Think veio para fazer todo mundo assim, pensar fora da caixa, pensar no que pode ser melhor. E eu acho que coronavírus vai trazer um pouco isso de diferente, formas de trabalhar, formas de ganhar dinheiro. Vários formatos eu acho que vão mudar. Pelo menos, se não mudar num primeiro momento, as pessoas vão ficar pensando que podem mudar, entendeu? E, então, assim, queria muito te agradecer. E aí, quem tiver alguma dúvida, entra lá na sua página e te pergunta pessoalmente, tá? Eu também. Se eu tiver dúvida, eu também vou te perguntar, tá bom? Obrigada, sim, Carla. pode perguntar, sim. Tá bom? Valeu. Prazer. Beijo, Monique. gente. Obrigada. Tchau. Tchau.